vou chamar Ricardo Vasconcelos. Ele vai dar a palestra de hepatite A em HSH. Ele é médico infectologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, trabalhando desde 2007, atendendo pessoas que vivem com HIV e faz pesquisa clínica nessa área e com outras ISTs. Ele é coordenador também da PrEP, no CEAP-HIV, que é um ambulatório especializado em HIV do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E participou de importantes estudos da PrEP, como o IPREX e o PrEP Brasil, e atualmente está terminando doutorado com PrEP na Faculdade de Medicina da USP, coordenando o projeto HPTN 083 de PrEP injetável de longa duração. Ricardo é um grande amigo, estou bem feliz de você estar aqui hoje. Olá, bom dia a todas e todos. Manu, Mônica, obrigado à organização do evento pelo convite. Saibam que é um verdadeiro privilégio estar aqui falando com vocês de um assunto que eu acho tão importante. Essa é a primeira apresentação que eu vou fazer hoje de hepatite A em HSH, hepatite A em homens que fazem sexo com homens, que a partir de agora eu só vou chamar de HSH para ser mais rápido. E concordo com o Kleber que a infectologia se renova a cada ano, e aqui é um exemplo também de como que, do tempo que eu aprendi hepatite A na faculdade para agora, as coisas já mudaram. E vocês vão entender do que eu estou falando nesses próximos minutos. Para começar, a hepatite A também é um vírus RNA. Então, concordo com o Kleber, que nós vamos todos morrer um dia por causa de um vírus RNA. O vírus da hepatite A, ele é da família Picornaviridae. Picorna vem de picoRNA viridae. É o menor de todos os vírusinhos RNA, que ele é bem pequenininho, uma fita só de RNA. E eu juro que é o penúltimo slide que eu coloco uma foto de vírus, que eu quero falar mais de gente do que vírus. Mas uma coisa importante do vírus da hepatite A, para vocês saberem, é que ele consegue se manter viável por bastante tempo, em solo, em líquidos, em fezes. Vejam que no ambiente ele pode ficar até meses viável, por exemplo, numa ostra. E sabendo como que ele se transmite, isso tem toda importância. Eu vou falar agora para vocês. Por ser muito transmissível o vírus da hepatite A é a causa de hepatite aguda mais frequente do mundo. Estima-se que temos mais ou menos 1,5 milhão de casos anualmente acontecendo. A grande maioria deles assintomático, que a gente não está nem sabendo. Um dia a pessoa vai fazer a sorologia e vai descobrir que ele teve contato no passado com esse vírus. Só para vocês lembrarem, eu vou fazer uma pequena revisãozinha de hepatite A aqui e no final eu vou falar o que mudou, para vocês entenderem. Para vocês lembrarem, a transmissão da hepatite A tem aquele ciclo que a gente chama de fecal oral, que a pessoa ingere por boca o vírus viável, esse vírus vai descer pela sua via digestiva, vai ser absorvido no intestino, vai cair na circulação portal, vai se replicar no fígado, vai fazer a hepatite ali, e para ele continuar sendo transmitido para outras pessoas, ele sai pela bile, caindo no intestino novamente, saindo nas fezes como vírus viável, e esse vírus viável que saiu nas fezes vai cair na água, essa água vai lavar uma alface, e a pessoa come a alface, e assim começa o ciclo todo de novo. Isso foi o que eu aprendi na faculdade, e a gente entendia que saneamento básico, por exemplo, é uma coisa que conseguiria acabar com a transmissão de hepatite A. Lavar a alface com água limpinha seria um jeito de acabar com a transmissão de hepatite A. Mas, ainda pensando no ciclo fecal oral, você consegue imaginar que existem outras formas de transmissão que não com a água lavando a alface. Por exemplo, se a prática sexual que a pessoa desenvolve envolve contato, como, por exemplo, oroanal, isso já é uma via de transmissão. Faz sentido? Então, fecal oral, água contaminada, comida contaminada, é a forma clássica. Mas pode haver também transmissão interpessoal, havendo o vírus pode ser levado de outras formas, ali da saída das fezes até a boca da outra pessoa, certo? Uma coisa que é importante vocês saberem da hepatite A é que ela tem um período de incubação que é muito variável. Pode variar de 14 a 50 dias, em média, 1 mês de período de incubação.
Vocês lembram que período de incubação, por definição, é aquele tempo que demora entre a pessoa pegar o vírus e apresentar os primeiros sintomas. Perceba que ele é comprido, 1 mês, e o que torna, no caso da hepatite A, muito importante para a sua disseminação é que, antes do aparecimento dos sintomas, a pessoa já está eliminando o vírus pelas fezes. Então, antes da pessoa ficar doente, ela já está transmitindo. Muito bom da hepatite A é que, dificilmente, ela vai fazer um mal muito grande para a pessoa, que seria uma hepatite fulminante. Isso acontece de maneira muito rara. Em média, 0,5% dos casos acabam evoluindo dessa forma e até para a morte. E a evolução, em geral, ela é benigna. A pessoa pode fazer, quando tem sintomas, uma hepatite, vai ficar ali por alguns dias ou semanas ruim e depois ela melhora. A hepatite A ela nunca cronifica, certo? Essa letalidade de 0,5%, ela é uma média das diferentes letalidades em diferentes faixas etárias. Quanto mais velha a pessoa é quando pega hepatite A, maior a chance dela ter uma forma grave. Você vê que ali entre pessoas com menos de 5 anos, a letalidade é nenhuma registrada. Quando você vai subindo a idade, essa letalidade vai aumentando, e quando você tem mais de 60 anos, sobe para 1,5%. A média disso tudo é 0,5%. Isso é importante porque uma pessoa que chega à sua idade adulta ainda não imunizada para hepatite A, caso ela se infecte, caso ela faça a forma sintomática, ela é a pessoa que mais tem chance de fazer uma forma mais grave. É melhor vacinar a pessoa mais cedo, não esperar ela ter. Faz sentido? E por isso que quando você vê quantas pessoas nos últimos 17 anos, desculpa, foram registradas como óbito e tendo como causa a hepatite A fulminante pelo Ministério da Saúde, foram pouquíssimas. Apenas 1,6% das mortes por hepatite foram por hepatite A. Isso não significa que ela não seja importante, porque quando a pessoa tem uma forma grave, ela vai ter uma internação prolongada. Existem casos até que acabam indo para um transplante de fígado por causa da hepatite fulminante por conta da hepatite A, e isso é, para o sistema público de saúde, um gasto gigantesco. Então, não é porque mata pouco que a gente tem que pensar que a doença não é importante, certo? Lembrando um pouco de quadro clínico da hepatite A, quando a pessoa tem um quadro clínico, é o quadro clínico de uma hepatite aguda, que pode ter colúria, febre, náusea, icterícia, vômitos, dor abdominal, bem o quadro clínico genérico de uma hepatite viral, né? E essa referência que eu pegava que a coisa mais frequente que tinha era a colúria. Então, é uma boa pergunta para você fazer para o paciente se você suspeita que ele está tendo uma hepatite A. Quando você vai investigar laboratorialmente se aquele paciente que tem um quadro clínico como o que eu acabei de falar tem uma hepatite A, o que você deve pedir de exames é enzimas hepáticas e, por característica, uma hepatite viral vai ter o aumento da ALT maior do que o aumento da AST. Você vai ter aumento de bilirrubinas, fosfatase alcalina, gama-GT. Em quadros mais graves, a pessoa pode ter até um alargamento do coagulograma e linfopenia, leucopenia. Eu adoro esse quadrinho que diz para você, baseado no aumento de enzimas hepáticas, o que você deve suspeitar. Se a pessoa está fazendo uma elevação de transaminases que chega a 5, 10 mil, não deve ser uma hepatite A. Mas, se ele fizer ali entre 300 e 3 mil, isso está bem no quadro. Uma hepatite crônica, não o caso da hepatite A, mas, por exemplo, uma hepatite C crônica, você não vai ter 3 mil, você vai ter ali entre 30 e 300. Eu gosto que consegue dar uma pista para a gente aonde investigar o paciente que tem uma elevação de transaminase, né? Diagnóstico da hepatite A, ele, na maioria das vezes, ele é feito com pesquisa de anticorpos, mas a gente tem técnica laboratorial para conseguir fazer pesquisa do vírus também. Ou você procura pelo bicho, ou você procura pelo antibicho. Procurando pelo vírus, isso pode ser feito em fezes ou em soro. A técnica mais utilizada, geralmente, é a biologia molecular, PCR, para hepatite A. Mas o diagnóstico pode ser feito também, e é, na maioria das vezes, feito com pesquisa de anticorpos. Os laboratórios geralmente fazem anticorpos totais para hepatite A e IgM para hepatite A.
Alguns fazem um separado, IgG e IgM. Entender que anticorpos totais é IgG mais IgM, né? Vocês sabem, mas é sempre bom lembrar que se uma pessoa tem o IgM positivo, isso é um marcador de infecção recente, e se a pessoa tem apenas o IgG ou o anticorpos totais reativo, isso não é uma infecção aguda, isso é contato prévio, ou com o vírus ou com a vacina que a pessoa tomou. E aqui um esquema bem simples que desenha como é que é a dinâmica dos marcadores sorológicos durante uma infecção por hepatite A. A pessoa vai ter primeiro elevação das transaminases, depois elevação do IgM, que fica alto por um tempo e depois cai, e só então você vai ter elevação do IgG. Então, aqui, depois que a pessoa passou algum tempo da infecção por hepatite A, sintomático ou não, ele só vai ter o IgG positivo. E percebam que a presença de vírus no sangue e nas fezes já começa antes até da subida da ALT. Certo? Feita aqui a breve lembrança de hepatite A clássica, aquela que a gente aprende na faculdade, é importante vocês entenderem de que maneira outras que não ciclo fecal oral água contaminada pode acontecer transmissão do vírus da hepatite A. Primeira coisa que a gente tem que levar em conta, que é um fator que aumenta o número de casos de hepatite A aguda, é aquilo que eu falei bem no comecinho, que é a estabilidade da partícula viral. Isso é uma coisa que é boa para o lado do vírus. Segunda coisa é que pessoas podem eliminar grandes quantidades de vírus nas fezes antes do período de incubação, como eu falei. Isso complica muito a parte de prevenção da hepatite A. Pessoas podem estar assintomáticas e eliminando vírus nas fezes. Então, isso complica mais ainda o campo da prevenção da hepatite A. E aquilo que a gente aprende na faculdade, condições precárias sanitárias são um fator de facilitação da transmissão da hepatite A. Mas vejam que a gente tem no mundo lugares, e eu vou dizer daqui a pouco exemplos de lugares, que tiveram condições boas de saneamento básico e continuam registrando surtos de hepatite A. O que está associado a isso? Eu vou falar para vocês que nos últimos anos a transmissão sexual entre HSH é um dos fatores associados a isso por conta das práticas sexuais que são desenvolvidas. Mas não podemos esquecer que, conforme vai aumentando, por exemplo, as condições, vão melhorando as condições sanitárias de um país, menos pessoas vão se infectando por aquela via clássica, água contaminada, por hepatite A. Essas pessoas vão envelhecendo, e essas pessoas vão envelhecendo suscetíveis à hepatite A. Até que chega um momento que são formados bolsões de suscetíveis por causa da melhora do saneamento básico, e não vai ser mais essa via, água contaminada, a via de transmissão para elas. Então, a gente tem que pensar nas outras vias de transmissão também, como, por exemplo, a sexual. Então, sempre que você baixa a soroprevalência, aumenta a chance de você ter um novo surto. Foi isso que aconteceu entre 2015 e 2018 no mundo. Para começar, lá na Europa, você percebe que quando o ano vai avançando, aqui de 75 até 2014, o número de pessoas que tinham marcadores sorológicos positivos para hepatite A vai diminuindo. Então, as pessoas vão se tornando cada vez mais suscetíveis ali naqueles países. De tal maneira que aqui em 2014, quanto mais escuro está o país, mais vulneráveis são as pessoas para hepatite A. Melhorou o saneamento básico, você não vacinou elas, e aí tem um monte de gente suscetível à hepatite A. O que aconteceu a partir de 2015 no mundo foi que começaram os países, um de cada vez, a registrar surtos de hepatite A entre HSH, por conta daquela via de transmissão sexual que eu falei. O primeiro deles foi Taiwan, que teve, entre 2015 e 2017, mais de 1.500 casos de hepatite A, e você percebe, aqui no comecinho do aumento dos casos, aqui estava antes do surto, de repente aqui tem um aumento da quantidade de casos registrados de hepatite A, e quase todos os que pegaram aqui nessa coluna que aumentou eram homens. Você vê nessa linhazinha aqui, que está em cima, a relação homens-mulheres de casos registrados. E você tem um pico da relação homens-mulheres, chegando a cada 40 homens para cada mulher.
Quando você foi fazer a investigação desse surto, você percebeu que eram, na sua grande maioria, casos de homens que faziam sexo com homens. Se você for tentar apenas vacinar os contatos próximos, você não consegue controlar esse surto. E lá em Taiwan, eles só conseguiram diminuir o surto quando começaram a recomendar a vacinação de hepatite A para todo mundo. Na Inglaterra, alguns anos depois, entre 2016 e 2018, aconteceu exatamente a mesma coisa. Você tinha, anteriormente, pouquíssimos casos de hepatite A registrados. Na Inglaterra, a questão de saneamento básico já não é mais um problema. De repente, você tem, aqui, a partir de 2016 e 2017, uma explosão do número de casos. Todos os quadradinhos que tem uma bolinha no meio eram casos que, na investigação do surto, eram casos de HSH. Então, você tem uma explosão de casos em HSH na Inglaterra também, todos por via sexual. Na Inglaterra, até a ocorrência desse surto, não havia recomendação universal de vacinação para hepatite A entre HSH. Depois que foi recomendada, o surto começou a cair. Como é que estamos no Brasil? O Brasil não é que nem a Inglaterra, a gente não tem, de maneira homogênea, um saneamento básico bom, e a gente tem uma prevalência de marcadores positivos para hepatite A considerada média, sendo que aqui na região de São Paulo, Sudeste e Sul, é um pouquinho menor, no resto do Brasil é intermediária. O que aconteceu no Brasil, depois dos surtos dos outros países? Aconteceu exatamente a mesma coisa. No Brasil, você vinha, desde 2008, com um número registrado de casos de hepatite A caindo ao longo do tempo, sempre homens, a coluna da esquerda, um pouquinho maior do que mulheres na coluna direita. Isso estava caindo, até que, quando chega em 2016 para 2017, você tem uma explosão dos casos em homens. Da mesma maneira que nos outros países que eu já mostrei, aquela linha que mostra a relação homens-mulheres explode para 2,7. Na ficha de notificação de hepatite, não tem a informação se é HSH ou não. Para a gente saber se foi um surto em HSH, você tem que fazer uma investigação adicional. E foi isso que foi feito lá em São Paulo. Aqui, o aumento que explode da relação homens-mulheres. Aqui, você desagregando por faixa etária, você percebe que esses homens que explodiram a partir de 2016 no número de casos, são homens que têm de 20 a 39 anos, em sua plena vida, todos com vida sexual ativa. E lá no Sudeste e Sul, quando você percebe a taxa de incidência por 100 mil habitantes, naquela faixa etária de 20 a 39 anos, nos anos de 2016, 17 e 18, você percebe que tem essa explosão. São Paulo, a explosão foi gritante, foi de 0,3 a cada 100 mil para 9 a cada 100 mil. Lembrando que São Paulo também é um lugar que tem uma questão de saneamento básico parcialmente resolvida. São Paulo, capital, eu estou dizendo. E ainda assim a gente tem um surto de hepatite A, porque a via de transmissão foi outra, não foi água contaminada. Rio Grande do Sul ainda está na subida, São Paulo já está na descida. Falando um pouquinho mais do surto de São Paulo, eu queria trazer alguns números para vocês. Veja que o número de casos confirmados de hepatite A em 2016 ainda estava baixinho, dentro da média histórica. Quando a gente chega em 2017, são registrados 786 casos de hepatite A. No ano de 2016 inteiro, foram apenas 64. De 2017 para 2018, a gente ainda tem um número grande, 552 casos em 2018, e na cidade de São Paulo aconteceu uma coisa muito bacana, porque aqui, bem em junho de 2018, faz um pouco mais de um ano agora, a Secretaria da Saúde fez uma reunião, inclusive com a organização da Parada Gay, que é o maior evento que traz pessoas para São Paulo, e falaram: estamos preocupados, porque estamos com um surto em curso em São Paulo, de hepatite A por transmissão sexual entre homens que fazem sexo com homens. Se a Parada Gay acontecer aqui e houver contato de outras pessoas que estavam vindo para São Paulo com as pessoas que estão com hepatite A agora em São Paulo, a gente vai começar a espalhar o surto para o resto do Brasil. Então, pela primeira vez na história do Brasil, decidiu-se que a orientação sexual de um indivíduo seria um critério de indicação de vacina de hepatite A. Até então, quem que tomava vacina de hepatite A pelo SUS? Crianças
menos de 5 anos, e adultos com algumas condições específicas, por exemplo, vivendo com HIV, portador de uma hepatite crônica por vírus C. Uma pessoa de 20 a 39 anos que não tinha nenhuma doença crônica não deveria ser vacinado para hepatite A. Então, a secretaria falou, antes que a gente exploda o surto de hepatite A para o resto do Brasil, vamos começar a vacinar os homens que fazem sexo com homens, com esse sendo o critério de indicação da vacina. Começamos uma campanha, as pessoas começaram a se vacinar, e o que você vê a partir de então é uma diminuição dos casos de hepatite A. Isso eu achei lindo. Curiosamente, a comunidade gay de São Paulo, quando viu a determinação, não ficou exatamente feliz, porque eles acharam que era uma medida que segregaria a população de homens gays. Aí eu ouvi coisas do tipo, vocês acham que homem hétero também não pega hepatite A? Pega sim. Aí, não, entenda que essa medida não é para segregar, mas é para te proteger. Mas se vacinaram e a gente está tendo um surto que já está acabando em São Paulo agora. Resta saber o que vai acontecer nos outros lugares do Brasil, porque a gente tem HSH fora de São Paulo também, né? Aqui, desagregando por idade, foi exatamente a mesma faixa etária que no surto do município de São Paulo teve hepatite A, partindo de 62 para 323 entre 18 e 39 anos, vida sexual ativa, né? E termino a minha apresentação contando um caso muito interessante de como que a cidade de Berlim conseguiu controlar o seu surto. Berlim também teve um surto de HSH por via sexual, da mesma maneira que São Paulo. Em Berlim também não havia indicação de vacina de hepatite A para todos os HSHs, e eles conseguiram controlar o surto utilizando aplicativos de encontro, Tinder, Hornet, Grindr, e eles pagaram uma campanha que todos os aplicativos de encontro gays começaram a martelar a informação. Estamos tendo um surto de hepatite A entre gays, tome a vacina. E eles conseguiram, em poucas semanas, fazer com que o número de casos despencasse lá. Muito interessante, né? Isso é, citando o Valentim, usar a tecnologia para conseguir ajudar na saúde, né? Bom, para concluir, que eu terminei meus minutos aqui, em diversas regiões do mundo a gente está tendo essa transição de diminuição da soroprevalência de hepatite A, porque você está melhorando as condições de saneamento básico. Só que não dá para achar que só resolvendo saneamento você não vai ter mais surtos de hepatite A. Pessoas não imunizadas são pessoas que estão sob risco de infecção por HIV, e HSH sob risco aumentado por conta das práticas sexuais que são desenvolvidas. Embora a hepatite A tenha uma mortalidade baixa, quando a pessoa tem um caso daqueles graves, isso tem altíssimos custos para o Serviço Público de Saúde. Esqueci de contar. Em São Paulo, a gente teve 4 casos de óbito por hepatite A, e nesse surto de 2018, e 2 deles passaram por transplante. Então, quanto custou esse surto para o SUS? Um transplante de fígado custa muitíssimo. Quanto custa uma vacina de hepatite A? Pouquíssimo. Então, vacinar grupos de alta vulnerabilidade, como no caso do HSH, é uma coisa que é interessante, o resto do mundo já mostrou isso. E São Paulo acabou de mostrar também. A vacina é segura, a vacina é efetiva, e, segundo a OMS, é indicada para regiões de endemicidade média, como é o caso do Brasil. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Obrigada, Rico. Eu queria abrir o espaço para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Bom dia, meu nome é Temis, sou do Laboratório Central do Estado, também professora do curso de Medicina da UNP, estou vendo alguns alunos aqui. Gostaria que o Dr. Kleber ainda tivesse, mas infelizmente ele precisou sair. Só para esclarecer a questão eu trabalho no setor de Biologia Molecular do Laboratório Central, e aí a questão do RT-PCR que ele falou para a Zika. Tem 100 casos suspeitos e ainda não foi feito. Eu acabei de mandar um WhatsApp para o responsável que faz isso, que é João Felipe. Na verdade, nós fizemos já 500 RT-PCR para a Zika, todos foram negativos.
Hoje temos 45 amostras, onde 20 estão sendo realizadas agora. Então, provavelmente, essa enfermeira que ele apresentou o caso, daqui a pouco eu já tenho um resultado e posso passar. E vamos ficar com 25 pacientes ainda para fazer esse exame. A dificuldade do RT-PCR na parte das arboviroses e da influenza se deve à técnica, que é manual, é demorada. O laboratório, em termos de infraestrutura, precisa daquele equipamento para se dividir entre arboviroses, entre influenza, assim como temos HIV e as hepatites. Então, não tem como pedir hoje e daqui a pouco ter o resultado, né? É um exame demorado. Se eu começar a fazer 7 horas da manhã, eu termino 5 horas da tarde. Então, o que a gente pensa desses 500 casos que já fizemos, já foi negativo? É questão da viremia. A viremia da Zika ela é muito curta, é no máximo 5 dias. Então, será que essa amostra está chegando de forma adequada? Será que ela está sendo coletada no tempo adequado? Né? Será que aquele sintoma está realmente dentro desses 5 dias? Como é que explica 500 amostras já realizadas, todas negativas? Só temos 45, onde 20 sai o resultado daqui a pouco, e vamos ficar apenas com 25 amostras. Tá? Era para esclarecer esse dado. Outra dificuldade, nós fazemos muito HIV, mas o HIV é completamente automatizado, assim como as hepatites. Então, a gente tem condição de fazer, como fazemos, 1000 amostras mês de carga viral de HIV. Impossível isso para a Zika, para chikungunya, para dengue, para influenza, porque são técnicas ainda manuais. Há possibilidade de automatizar? Há, mas não via Ministério da Saúde, via Estado. E, infelizmente, o Estado hoje não tem condição financeira de proporcionar essa automação para esses outros agravos. Era só para esclarecer isso. Obrigada. Obrigada, Temis. Mais alguém? Bom dia, eu me chamo Wendy, eu sou enfermeira responsável por IST e AIDS, hepatites virais no município de Lagoa Salgada. E eu queria tirar uma dúvida, você acha haver necessidade de fazer vacinação, no caso dos HSH no município, que a gente tem muitos? Aí como é que a gente poderia fazer assim, de uma forma que eles não sentiriam que a gente está com preconceito? Que interior é complicado. Sim, com a minha apresentação eu não quis dizer que todas as cidades do mundo precisam vacinar os seus HSHs para hepatite A. Isso tem que ser avaliado individualmente, mas, havendo um aumento dos casos de hepatite A, essa é uma investigação que tem que ser feita, né? Principalmente nos lugares em que o saneamento básico já não é mais a possível causa de transmissão. Como vacinar as pessoas HSH, se vai haver algum preconceito, lá em São Paulo, o pessoal da secretaria falou assim, tipo, por favor, se vocês encontrarem algum HSH, você profissional de saúde, você for encaminhá-lo para vacinação, manda uma cartinha dizendo encaminho para vacinação para hepatite A, hipótese diagnóstica HSH. Que falou, não, eles falaram que é melhor desse jeito do que a pessoa chegar lá na porta do CRI e falar, oi, eu queria tomar vacina de hepatite A. E a mocinha, a atendente, perguntar, mas você é gay? Então, para não ter que fazer essa pergunta, mande no encaminhamento, que só vai olhar e falar, tá bom. Então, o profissional de saúde, que ali dentro de uma salinha consegue conversar com o seu paciente, tem mais possibilidade de investigar se trata-se ou não de uma pessoa que deveria ser vacinada. Não a pessoa atendente ali do guichê do serviço. Então, no momento, o Ministério da Saúde não para as crianças e áreas... Isso foi só em São Paulo. Isso que a gente fez foi restrito a São Paulo. E até curiosamente, foi uma determinação da Secretaria Estadual e só o município que realmente vacinou o HSH nessa quantidade para hepatite A. O resto, do estado de São Paulo, eu até para fazer essa apresentação, eu pedi para o pessoal da Secretaria Estadual o número de vacinas dadas
no estado de São Paulo para hepatite A para essa indicação. Eles falaram, não, só o município que vacinou, o resto do estado não aderiu. Mas também não teve o surto ainda, né? Obrigada. Nada. O professor quer fazer uma pergunta. Só agregando uma pergunta dela, Rico, é importante saber como é que está a vigilância de hepatite nos demais municípios, né? Porque o surto é detectado desde que você tem um sistema ativo de vigilância. Então, Manu, você sabe dizer como é que está a vigilância aqui no estado? Lá é muito ainda aquele poço, eles usam muito poço, cisterna. A gente tenta fazer o controle com hipoclorito, mas às vezes a quantidade é pouca, né? Por causa do estado em si, a situação que a gente está, então... Eu não sei se tem alguém da CESAP Também. aqui que possa informar esse dado. Na verdade, era esse questionamento que eu ia fazer a Rico, juntando com as arboviroses, né? Infelizmente, o professor Kleber já foi, mas eu ia perguntar a ele, é uma coisa que sempre, como infectologista, eu me pergunto, a gente teve dengue, teve muita chikungunya, é o mesmo mosquito, e Zika vai estar chegando agora. Por que isso acontece, né? Que papel é esse que esses mosquitos interagem para a gente estar começando a ter Zika agora? E aí, pensando nas doenças infecciosas, um monte de coisa que a gente não consegue explicar, por que São Paulo, capital, eu já estou caindo surto, claro, tem a vacinação, mas porque eu não vi isso sendo reproduzido nas capitais brasileiras? Porque por mais que, por exemplo, o Rio Grande do Norte, ele tem o Brasil como todas as discrepâncias, né? Eu tenho áreas de baixo saneamento, mas eu tenho um grupo social que provavelmente tem condições de primeiro mundo. E a gente não vê esse surto acontecendo aqui. Pelo menos, eu não sei a vigilância em si, mas no dia a dia nosso, ali no Giseu Trigueiro, Hospital de Infectologia, não mudou, não se comenta isso. Então, a pergunta que a gente fica é por que isso concentrou tanto em São Paulo e ainda a gente não viu, e Rio de Janeiro, e a gente não viu chegar no país inteiro, como a gente vê as outras infecções sexualmente transmissíveis. Hi, Rico. Thanks very much. That was a great presentation. I just wanted to ask you about another enteric infection that can be sexually transmitted, and that's Shigella, because as well as hepatitis A, we saw a massive increase in shigellosis, and that was associated with sex between men, and that's been seen over North America and Europe, and lots of data coming out now showing as well that it's associated with macrolide resistance, only those strains that are in men who have sex with men. And I wondered, have you seen something similar here in Brazil? Have you got a means for looking for that? And just what your thoughts on that were. Thank you. Pelo que eu entendi, eu estava aqui me acertando com o Rico, eu tenho essa associação dessa transmissão fecal oral de hepatite A, e porque eu não tive, por exemplo, um aumento de casos de shigelose, já que a gente tem isso descrito. Seria isso. Como houve na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que a gente nem pesquisa, né? Devem estar acontecendo, mas eles não estão sendo diagnosticados. A gente nem pesquisa. A gente nem pesquisa isso. Então, podem estar acontecendo casos, pode ter acontecido um surto de shigelose realmente, porém, a gente não pesquisa. Subnotificação. A mesma coisa o micoplasma, que deve estar acontecendo uma epidemia de micoplasma subterrânea, e a gente está tratando como se fosse outras bactérias, né? Clamídia, gonococo. Que é diferente da hepatite A, que eu tenho gente assintomática, mas eu tenho os ictéricos. E aí a icterícia chega e a gente faz diagnóstico. Para as diarreias, vai passar batido, o EPF provavelmente não vai ser feito, vai ser feita antibiótico terapia e não vai ser diagnosticado. Mais um. Sintomatologia. Não é? A gente tem que ter realmente despertar. Está passando despercebido. Se a gente for parar para fazer uma avaliação dos serviços que nós temos nas nossas UPAs, chega o paciente, que a gente sabe, que a gente tem quase consciência que a gente na atenção básica sabe dar aquele diagnóstico, mas não tem nenhuma estrutura.
e volta no outro dia procurando serviço. Não, mas eu tive na UPA e disse que tinha que ser resolvido aqui. Eu não sabia que emergência, dentro da estrutura que a gente tem, os serviços básicos de atenção aqui em Natal, dava para resolver. Tá? Se perdeu muito diagnóstico. Esse ano, eu acho que eu já notifiquei uns 20 casos de zika, chikungunya. Eu nunca recebi uma resposta. Deixamos de investigar. De pedir sorologia, faz só a notificação. Não vem resposta. Aquilo que o professor estava falando, né, Ricardo Valentim, da gente melhorar a nossa comunicação em saúde. Mais alguém? Isso. Bom dia a todas e todos. Me chamo Valfredo, sou da CESAP. A minha pergunta é, se existe um número X de casos de hepatite no Rio Grande do Norte, na sua totalidade, quantos mil de casos existem no RN? E se está sendo feita alguma ação de prevenção, porque eu fiquei preocupado com aquele quadro que o professor citou em São Paulo que houve a diminuição, e como está esse atual quadro de prevenção no RN, e como está também a questão das vacinas disponíveis. Infelizmente, esse dado eu não tenho. Quem teria seria o pessoal da Secretaria de Saúde. Acho que mais tarde, Juliana, que é do Departamento de IST do Estado do Rio Grande do Norte, vai estar aqui. Talvez ela possa obter esse dado aí para a gente saber como é que está a situação de notificação de hepatite, né, hepatite A principalmente. Não sei se Igor, que eu estou vendo ele ali, Igor Tiago, que faz ambulatório de hepatites no Giseu do Trigueiro, atende muito caso de hepatite, se ele teria esse número. Mas, enfim, vai ter o dia todo, a gente traz esse número mais na frente, talvez. E era isso, a gente vai encerrar esse primeiro bloco. Vamos dar continuidade, não é isso, Mônica? Sem intervalo, para o próximo. Deixa eu abrir aqui a programação. A próxima vai ser sífilis e gonorreia no Brasil. A primeira apresentação vai ser sífilis no Brasil, novo protocolo, diagnóstico e tratamento, a professora Mônica Bai, da UFRN, e, posteriormente, gonococo no Brasil, com a professora Maria Luísa Base, da Universidade Federal Santa Catarina. E aí eu passo o microfone para o professor Aloysio Segurado, que é professor da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia a todos. Queria também agradecer a comissão organizadora desse evento, o professor Kleber, a professora Manuela, a professora Mônica, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa discussão de temas tão importantes na saúde pública brasileira. Agora vamos passar por uma discussão de outras ISTs que, na verdade, representam talvez o foco prioritário do projeto Sífilis Não, e vamos abordar, basicamente, a situação atual da sífilis no Brasil, como estamos, e, na sequência, a situação da infecção gonocócica. Eu vou convidar, inicialmente, a professora Mônica para a sua palestra. Ao final da palestra, ela já pode chamar a professora Maria Luísa para a sua apresentação, e, ao final, teremos alguns momentos aqui para trocar ideias com a plateia, experiências, e, na verdade, nos esclarecer mais a respeito desses dois temas de grande importância. Então, professora Mônica, por favor. Bom dia, gente. Queria agradecer a presença de todos hoje aqui no evento. Eu vou falar para vocês sobre o novo protocolo de diagnóstico e tratamento da sífilis aqui no Brasil. Essa aula, inicialmente, era para ser dada por algum representante do Ministério da Saúde, porque o foco que a gente quer trazer é justamente as mudanças que aconteceram no protocolo de 2016 para o último protocolo que saiu agora em 2018, 2019. Então, não vou ficar falando muito de sífilis em si, das manifestações clínicas, mas mais focar especificamente nessas mudanças que ocorreram. Essa doença é uma doença muito antiga, né? Os primeiros relatos eles são do tempo das grandes navegações, então dizem que foi a doença que veio da América e foi levada para a Europa, e aí começaram os primeiros grandes surtos de sífilis. A sífilis é uma infecção bacteriana, né? O agente dessa infecção é o Treponema pallidum. É uma bactéria de difícil cultivo, e isso acaba nos trazendo problemas tanto para diagnóstico quanto para testes de novas drogas e de eficácia desses tratamentos.
Essa é uma doença também conhecida como grande impostora ou grande simuladora, porque ela pode se assemelhar a uma série de outras patologias no curso da sua evolução, e isso acaba também dificultando o diagnóstico e a identificação da doença. O professor Ricardo Valentim já falou um pouquinho dos dados epidemiológicos da sífilis, mas o número de casos realmente aumentou de uma maneira significativa nos últimos anos, o que levou, inclusive, o Ministério da Saúde a declarar uma epidemia de sífilis. Então, em 2010, a gente tinha 2 casos de sífilis adquirida para cada 100 mil habitantes. E agora, no último boletim epidemiológico, que foi o de 2017 para 2018, a gente já tem 58 casos para cada 100 mil habitantes de sífilis adquirida. Então, é um aumento muito significativo no número de casos. Isso é seguido por um aumento também de casos de sífilis congênita e de sífilis em gestante. E, por isso, toda essa preocupação em trazer mais informações sobre essa doença, em alertar todos os profissionais de saúde que procurem sífilis está aí e que a gente precisa controlar essa epidemia. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje são especificamente as mudanças que aconteceram no último PCDT em relação ao diagnóstico, ao tratamento e ao acompanhamento dos casos de sífilis. O que mudou do último protocolo que a gente tinha para esse novo protocolo do Ministério da Saúde? Acho que a primeira mudança que chamou a atenção de todos foi essa mudança na classificação da doença. Antes, a gente classificava sífilis recente como aquela que tinha até 1 ano de evolução e sífilis tardia, aquela que tinha mais de 1 ano. E isso mudou a partir de uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, se passou a classificar sífilis recente como aquela que tem até 2 anos de evolução. Isso tem implicações para o tratamento dos pacientes. Então, por isso é importante a gente estar atento a essa classificação. Então, na sífilis recente, a gente vai englobar a sífilis primária, aqui tem uma lesão de cancro na língua de um paciente, a sífilis secundária, que é a mais fácil da gente diagnosticar, porque o paciente tem lesões no corpo todo, tem as lesões palmoplantares, que são mais sugestivas de sífilis, e aqui também a gente vai incluir a sífilis latente recente. Muitas vezes os alunos me perguntam, mas, professora, não tem manifestação clínica na sífilis latente, como é que eu vou saber se ela é recente, tardia, se ela tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de evolução? Muitas vezes a gente não consegue saber mesmo, mas, conversando com o paciente, às vezes ele lembra que ele teve a lesão do cancro primário, como essa lesão é indolor, não incomoda, vai desaparecer sozinha em 3 a 4 semanas, ele não deu importância naquela época. Mas você, diante do exame positivo, se você perguntar, às vezes o paciente lembra que teve o cancro. E aí você consegue delimitar se isso foi há 1 ano, 2 anos, se a gente vai classificar isso como sífilis latente recente ou tardia, mesmo que ele não tenha manifestações clínicas naquele momento. Na dúvida, a gente sempre vai optar por fazer o tratamento mais prolongado, que é o recomendado quando a gente não consegue determinar a duração dessa sífilis latente. E na sífilis tardia, a gente enquadra, além da sífilis latente tardia, os quadros de sífilis terciária, que, felizmente, a gente tem visto pouco ultimamente, que são aqueles quadros mais dramáticos de lesões vasculares, aortite, gomas sifilíticas, aquelas lesões destrutivas da sífilis. Fora de tudo isso, eu coloquei aqui separado, tem a neurosífilis, que ela pode acontecer em qualquer estágio da infecção. Antigamente se pensava que a neurosífilis acontecia nos estágios terciários, mas hoje a gente sabe que não, que até na sífilis primária a gente consegue identificar a invasão do treponema no sistema nervoso central e o paciente pode apresentar sintomas. Então, ela é considerada à parte nessa classificação e o tratamento dela também é diferenciado. Uma outra coisa que esse PCDT trouxe, que eu achei interessante, foi essa recomendação aqui, que toda erupção cutânea sem causa determinada deve ser investigada com teste para sífilis. Então, esse é o Ministério da Saúde chamando a nossa atenção. Estamos diante de uma epidemia. Qualquer paciente com rash cutâneo, com erupção cutânea, que não se sabe a causa determinada, a gente deve solicitar exames e investigar se isso não pode ser sífilis. Em relação ao diagnóstico, nós temos basicamente 2 tipos de testes para fazer diagnóstico para sífilis, que são os exames diretos e os testes imunológicos.
Exame direto, eu acho que quase ninguém mais faz. Dentro do projeto Sífilis Não, a gente fez um inquérito para os estados brasileiros para ver que locais ainda são capazes de realizar, principalmente, a microscopia de campo escuro, que é o exame que se faz para visualizar diretamente o treponema e o material de secreção das lesões. E a grande maioria não tem local para fazer esse exame, não tem uma referência, são poucos estados que ainda fazem esse exame. Ele é muito útil para fazer diagnóstico de sífilis primária e secundária, mas exige toda uma habilidade laboratorial e a microscopia de campo escuro que não está mais disponível em muitos locais. O que a gente acaba usando basicamente são os testes imunológicos. Dos testes imunológicos, nós temos 2 tipos. Então, os testes não treponêmicos, que o mais conhecido, mais usado é o VDRL, e os testes treponêmicos, que aqui a gente inclui o teste rápido e o FTABS, que são os que a gente tem mais disponível no Brasil. O teste treponêmico ele funciona muito bem para a gente fazer diagnóstico. Ele é o primeiro teste a positivar, mas ele tem o inconveniente de quase sempre ele ficar positivo para o resto da vida. Então, dependendo da situação, ele pode nos causar mais dúvidas do que ajudar. Já o VDRL, que é o teste não treponêmico, como ele é quantificável, ele nos ajuda para fazer o monitoramento da resposta ao tratamento. É ele o exame que a gente vai usar para acompanhar esse paciente e saber se ele respondeu de maneira adequada ao tratamento da sífilis. Então, o Ministério da Saúde recomenda hoje que a gente comece a investigação da sífilis com um teste treponêmico. Tanto faz se ele vai ser o teste rápido ou o FTABS, o que vocês tiverem disponível aonde vocês estão trabalhando. A gente sabe que na rede do SUS, nas UBS, a gente tem mais disponível o teste rápido, mas, às vezes, no serviço privado de saúde, é mais fácil a gente solicitar diretamente o FTABS. Então, a gente precisa da associação dos 2 testes, né? Eu vou mostrar mais para frente, tem algumas situações que o Ministério orienta a começar a tratar só com o teste rápido positivo, mas, idealmente, a gente deve fazer os 2, tanto o teste treponêmico quanto o teste não treponêmico, e ter os 2 reagentes para confirmar o diagnóstico de sífilis e fazer o acompanhamento do paciente. Mas isso não é tão simples, né? Acho que isso é uma das coisas que mais tem gerado dúvida nos últimos anos, é como interpretar esses testes diagnósticos de maneira adequada para nem tratar quem não precisa e, principalmente, deixar de tratar aquelas pessoas que mereceriam um tratamento. Então, outra coisa que está bem enfatizada no PCDT novo é para a gente ter cuidado com a análise isolada de títulos de VDRL, que isso causa muita confusão e pode nos levar a erros. Lembrar que títulos altos podem ser encontrados em pacientes que foram adequadamente tratados. Então, um único exame, ele não vai nos dizer muita coisa. A gente precisa ter um acompanhamento. Quanto era o VDRL antes? Quanto ele é agora? Ele está caindo? Ele está subindo? Isso sim é que vai nos trazer a informação adequada. E lembrar que mesmo títulos baixos, que antigamente a gente pensava, não, 1/2, 1/4, isso deve ser falso positivo, deve ser outra coisa, não deve ser sífilis. Não, isso pode ser sífilis, isso pode ser encontrado na infecção recente e na infecção tardia, porque o VDRL ele demora um pouquinho mais para positivar que o FTABS, e na sífilis terciária ele também pode estar negativo. Passado um tempo, já 10, 20 anos de evolução da infecção, o paciente pode perder a reatividade do VDRL. E casos de pessoas que foram adequadamente tratadas e que não tenham atingido a negativação, que a gente vê com frequência. A gente trata o paciente de maneira adequada, o título do VDRL reduz, mas ele não negativa. E aí isso causa, eu acho que o maior número de problemas que a gente tem com isso é nas gestantes, ainda mais em função dos novos critérios de notificação do Ministério da Saúde, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Mas, então, lembrar que um único exame de VDRL, sozinho, para a gente analisar, ele não nos traz muita informação. A gente precisa ver a história do paciente, precisa analisar os outros exames que ele tem e, se possível, acompanhar, repetir o exame para ver para onde ele está indo, se está subindo, se está aumentando. Eu gosto muito desse gráfico porque eu acho que ele ajuda a gente a entender como é a evolução da doença e a evolução dos testes sorológicos. Então, olhando para cá, a gente vê que, quando tem a presença do cancro, da sífilis primária, pode ser que a gente ainda não tenha nenhum exame positivo.
Então, eu posso ter um paciente com sífilis primária com cancro e até o teste rápido pode ser negativo nele. Não é muito frequente, mas pode acontecer. Tá? E o VDRL mais ainda pode estar negativo nesse caso. Então, é importante acompanhar o paciente, solicitar os exames, pedir que ele retorne para a unidade de saúde, para a gente ver como é que isso vai evoluir. E aquilo que eu comentei para vocês também da sífilis terciária, que os títulos do VDRL começam a cair naturalmente ao longo do tempo e aqui podem estar negativos. A gente teve um caso muito emblemático lá no Hospital Giseu da Trigueira, uns anos atrás, de uma paciente com sífilis ocular, e ela só tinha o FTABS positivo. Era uma senhora de 70 anos, nunca tinha tido sífilis, não sabia o que era sífilis, nunca tinha ouvido falar, estava com alterações oculares sugestivas e o oftalmologista pediu os exames e veio só o FTABS positivo. A gente tratou ela com penicilina e ela conseguiu recuperar parcialmente a visão. Então, isso é para a gente não esquecer que também, nesses quadros mais avançados da doença, o VDRL pode estar negativo. O PCDT ele traz uma tabela gigante com todas as possibilidades de combinações de VDRL e teste rápido, tentando ajudar os profissionais de saúde na interpretação desses resultados. Eu tentei resumir isso numa tabelinha menor que coubesse num único slide, mas depois que eu fiz essa tabela, eu fiquei olhando e pensando que ainda assim é difícil. Tá? Porque, vejam, a gente pode ter teste rápido positivo, né, teste treponêmico e VDRL positivo em várias situações. Isso pode querer dizer que o paciente tem diagnóstico de sífilis ativa, mas também pode ser que esse paciente já está em tratamento e ele ainda tem os 2 exames positivos, o VDRL dele não negativou, ou ele pode estar, inclusive, curado e ficou com o VDRL reagente. Muitas vezes isso acontece em títulos baixos, mas é motivo de confusão. Né? Então, os 2 testes positivos podem ser essas 3 coisas. Se eu tiver só o VDRL positivo e o teste rápido negativo, o Ministério da Saúde recomenda que a gente solicite um segundo teste treponêmico. Tá? E aí, de preferência, um teste sorológico mesmo, o FTABS. Se os 2 realmente forem negativos, esse é um VDRL falso positivo, muito provavelmente esse paciente não tem sífilis, porque o VDRL, como ele pesquisa anticorpos que não são específicos, ele pode estar positivo, sim, em outras doenças. Se eu tiver o VDRL negativo e o teste treponêmico positivo, isso pode ser uma sífilis curada, né, aquele paciente que tratou, conseguiu negativar o VDRL, mas ele segue com teste rápido positivo, isso é mais de 80% dos casos. Isso pode ser também um quadro de sífilis primária ou sífilis terciária. Lembrem do caso que eu contei agora da paciente com sífilis ocular. Então, não é porque o paciente tem o teste rápido positivo e o VDRL negativo que ele não tem sífilis, ou que isso é um sinal de que ele teve sífilis no passado. Na verdade, a gente tem que avaliar isso com cautela. Isso pode ser indicativo de sífilis em atividade, sim. Talvez a gente precise tratar esse paciente. Então, precisa olhar caso a caso. E se eu tenho os 2 testes negativos, então eu tenho a ausência de infecção ou posso estar no período de incubação. Quando a paciente já teve contato com o treponema, mas ele ainda não desenvolveu nem os sintomas da doença e nem positivou os exames sorológicos. Então, vejam que realmente não é assim tão fácil. Tá? Devido ao nosso cenário epidemiológico atual, o Ministério recomenda tratamento imediato, depois de um único teste positivo para algumas populações específicas que têm maior risco de perda de segmento, como pessoas que foram vítimas de violência sexual ou populações em situação de rua. Aquelas pessoas que têm sinais ou sintomas de sífilis primária ou secundária. Então, eu tenho um quadro clínico sugestivo de sífilis secundária. Fiz o teste rápido e ele deu positivo, eu estou autorizada a começar o tratamento. Mas lembrem de solicitar o VDRL, porque ele é que vai nos orientar no segmento desse paciente para ver se ele realmente teve cura da infecção. Gestantes também, a gente pode fazer esse tratamento só com o teste rápido positivo, mas, do mesmo jeito, solicitar o VDRL, que vai ser importante para o acompanhamento desses pacientes. Então, lembrar, né, que a gente precisa realizar o segundo teste, inicia o tratamento, mas peça para o paciente fazer o VDRL, para poder fazer melhor a análise diagnóstica e o controle de cura.
Em relação ao tratamento, o tratamento em si ele não mudou do PCDT de 2016 para esse último. Tá? Então, a gente segue com aquela divisão que, para sífilis latente recente, primária e secundária, eu vou fazer só uma dose de penicilina benzatina, 2.400.000, são 2 ampolas, na verdade, né? Às vezes a gente vai conversar com o paciente, não, você só vai fazer uma dose. Aí ele acha que é só uma injeção. Não, são 2. Uma dose são 2 injeções. Tá? E para sífilis latente tardia ou terciária, ou aquelas que a gente não consegue determinar a duração da sífilis latente, então são 3 doses, 2.400.000 por 3 semanas. Tá? E isso tem que ser acompanhado do segmento clínico e sorológico. Então, não é fiz o diagnóstico, prescrevi o tratamento e pronto, está resolvido o paciente. Não, ele precisa voltar para a gente fazer o acompanhamento da resposta sorológica. Outra coisa que apareceu nesse PCDT e que antes a gente não tinha estabelecido, e que eu acho que foi um ganho, é essa determinação de quando que a gente deve reiniciar o tratamento. Então, antes, o paciente, às vezes, perdia uma dose, atrasava uma dose, e a gente ficava meio sem saber o que fazer, se reiniciava do início, se só seguia com as doses que estavam faltando. Então, agora tem essa recomendação bem específica no PCDT, que, caso o intervalo entre as doses ultrapasse 14 dias, a gente precisa reiniciar o esquema de tratamento. É bom a gente lembrar os pacientes disso também, que daí faz com que eles não percam doses, que eles não vão querer tomar as injeções todas de novo. O tratamento ele deve ser realizado na unidade básica de saúde. A gente ainda sabe que ainda existe temor de muitos profissionais de saúde de administrar a penicilina pelo risco de reação anafilática, mas esse risco é muito baixo, vocês estão vendo aqui, é 0,002%. E mesmo tendo esse risco, o manejo da reação anafilática ele pode ser feito na atenção básica. É claro que o ideal é que as equipes tivessem um treinamento adequado para isso. Mas, se vocês forem pensar, né, a orientação do Ministério da Saúde de como manejar a reação anafilática, ela está num caderno de atenção básica. Então, é justamente porque é para ser manejado na UBS. Já estou encerrando. A gente tem algumas drogas alternativas para o tratamento da sífilis, mas elas não são tão bem estudadas como a penicilina e não são indicadas para o tratamento da sífilis na gestação. Elas são indicadas para aqueles pacientes que têm alergia documentada, ou o que a gente tem visto também muitas vezes são pacientes que têm a aplicação de silicone na região glútea e que isso impede a administração da penicilina. Isso já me aconteceu aí umas 3 ou 4 vezes atendendo pacientes lá no Giseuda. E aí, nesses casos, a gente precisa prescrever uma droga alternativa, que pode ser ou a doxiciclina por via oral, por 15 dias para sífilis recente e 30 dias para sífilis tardia, ou a ceftriaxona. Lembrado, o acompanhamento dos casos, ele é tão importante quanto o diagnóstico e o tratamento. Então, para avaliar possível reinfecção, avaliar a falha do tratamento, e se esse paciente tem algum foco de neurosífilis que a gente não identificou e precisa ser tratado. O acompanhamento dos casos também teve uma modificação nesse último PCDT. Para as gestantes, continua sendo solicitação de VDRL mensal até o final da gestação. E para a população em geral, a recomendação agora é fazer VDRL trimestral por 12 meses. A gente não precisa mais fazer aquele acompanhamento até 2 anos, que era trimestral no primeiro ano e semestral no segundo ano de tratamento. Em relação à resposta ao tratamento, então isso também está bem especificado lá. Para sífilis recente, o que a gente quer ver é uma queda de titulação do VDRL em pelo menos 2 titulações em até 6 meses. Então, se era 1 para 32, ficar 1 para 8. E para sífilis tardia, a gente tem um tempo maior, porque demora mais para a gente ver essa queda da titulação, então até 12 meses. Lembrar que os testes não treponêmicos, eles não são automatizados. Então, muitas vezes, a gente tem variação de um resultado de um laboratório para o outro. Então, de preferência, orientar o paciente a fazer os exames sempre no mesmo laboratório, para evitar que isso aconteça. Não esquecer de notificar os casos, né, fazer investigação de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis e testar e tratar os parceiros. Então, só para fechar, eu vou falar um pouquinho dos critérios de notificação, que também mudaram agora em 2017.
Para a sífilis adquirida, agora a gente pode notificar pacientes que tenham pelo menos um teste reagente, né? Não precisa mais ter os 2 exames se o paciente for sintomático. Para a sífilis em gestante, também, né, com um único exame, a gente pode já fazer essa notificação. E acho que um critério que tem dado muita confusão nas notificações é essa questão da mulher que tem, durante o pré-natal, o parto ou o puerpério, um teste não treponêmico reagente com qualquer titulação, tá? E o teste treponêmico reagente independente de sintomatologia de sífilis e de tratamento prévio. Eu acho que isso aqui tem causado muita confusão nessas notificações de sífilis em gestante. E para a sífilis congênita, o que mudou é que a gente não considera mais o tratamento do parceiro da mãe para critério de tratamento inadequado, né, para fazer a notificação. E para fechar, então, Rico vai falar um pouquinho mais disso na aula de PrEP de tarde, mas esse protocolo ele também traz orientações específicas para o rastreio da sífilis, que era uma coisa que a gente não tinha. Então, para HSHs, trabalhadores do sexo, população trans e usuários de álcool e drogas, a orientação agora é fazer rastreio semestral. Para as gestantes, segue sendo no 1º trimestre, no início do 3º trimestre e no momento do parto. E para adolescentes e jovens, a gente deveria fazer um rastreio anual, tá? Esse pode ser feito com um teste rápido para essas populações específicas. E era isso, acho que esse era o último slide. Obrigada. Vou chamar, então, já a professora Maria Luísa Basso, que é coordenadora do projeto de resistência de gonococo do Ministério da Saúde, o qual a gente está fazendo parte aqui em Natal, e professora da Universidade Federal de Santa Catarina.